Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, uma estratégia de manipulação muito utilizada por abusadores, por pessoas que podem ter transtornos ou distúrbios de personalidade, por pessoas disfuncionais. Essa estratégia de manipulação perversa chama-se gaslighting. Gaslighting. Esse nome provém de um filme do ano de 1944 chamado Gaslight. Quem participa é estrelado pela atriz Ingrid Bergman. A história é baseada numa peça de teatro de mesmo nome. Essa história mostra a convivência de uma mulher recém-casada com o seu marido e o momento em que ela começa a desconfiar que ele pode ser um assassino. Dessa forma, ele percebe que ela está desconfiada dele. Eu posso dar spoiler, porque esse filme é de 1944, né? Então, ele passa a fazer coisas para que ela passe a duvidar da própria sanidade mental, de maneira que ela desista de tentar descobrir quem ele realmente é. Porque a partir do momento que ela esteja duvidando dela mesma, ela vai confiar mais nele e apenas nas palavras dele. E isso é muito interessante, né, gente? Porque volta àquela questão que a gente tem conversado sempre aqui, que nesse jogo de manipulação, nesse jogo de abuso emocional, não tem nada a ver com amor. Isso diz respeito a controle e poder. Então, o abusador, ele deseja veementemente controle e poder, apenas isso. Ele precisa controlar a vítima, se sentir poderoso, se sentir exercendo poder sobre alguém. Então, dessa maneira, nesse filme, esse marido, né, ele começa a movimentar a luz da casa, é algo nesse sentido. E como a luz é a gás, por isso esse nome, gaslight, né? Então, como ele movimenta a entrada de gás, algo do gênero, a luz fica fraca. E a esposa começa a perceber isso. Então, ela fala, nossa, a luz tá fraca, tá piscando. E ele fala, não está. E aí ela fala de novo, né? E aí isso começa a se repetir. Então, de maneira que tudo que ela está vendo com os próprios olhos é negado por esse homem. E é um homem que está ao lado dela. Então, isso é muito comum que pessoas que tenham bom senso questionem a si próprias, né? Então, é nisso que os abusadores, que as pessoas que têm transtornos de personalidade, os chamados cluster B, né, do grupo B, dos transtornos da personalidade, que não são doenças mentais, mas são comportamentos, é uma maneira de ser. Por isso que é um pouco mais complicado o tratamento, por ser uma maneira que já se estabeleceu, né, de ser. Então, essas pessoas, elas trabalham com isso, elas trabalham com essa dúvida, com essa capacidade que os empatas têm, ou que as pessoas comuns têm, de se questionar, de terem humildade, digamos assim, de pensar, poxa, será que eu não estou sendo injusto? Será que eu não estou errando? Eu posso errar, né? Nós todos temos essa consciência de que não, eu posso estar errado, peraí, deixa eu pensar, deixa eu dar um passo para trás, né? E é em cima disso, é justamente em cima desse bom senso que os abusadores, os manipuladores emocionais, eles se apoiam. Lembrando que abusadores, manipuladores emocionais podem ser tanto mulheres quanto homens, né? No filme, esse exemplo
ocorre um abuso emocional por parte do marido, mas poderia ser da esposa também. Ah, é importante a gente saber aqui, deixar bem claro que o que ocorre dentro do gaslighting é uma distorção das informações ou omissões seletivas para favorecer o abusador. Então, as informações que chegam até a vítima estão sempre sendo manipuladas. Porém, tem aquele momento que a vítima vê alguma coisa, que ela percebe que tem alguma coisa errada. Não, peraí, isso daqui não estava aqui, isso daqui não era assim. E quando ela questiona essa pessoa, ela recebe como resposta sempre uma negativa. A pessoa não assume de jeito nenhum o que ela fez e, pelo contrário, ela afirma justamente o oposto. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, você encontra uma mensagem suspeita ou você recebe uma ligação de uma pessoa falando alguma coisa a respeito do seu relacionamento, algo de concreto. Você vê essa pessoa com alguém que já fez parte da vida dela, ou um ex, uma ex, e, e quando você vai questionar, a pessoa te diz: Não, eu não estava lá. Não, você deve estar me confundindo. Nossa, você tá tão ciumenta que você tá ficando louca. Você tá tão ciumento que você tá perdendo o senso de realidade, né? Então, esse estranhamento, né, por parte do manipulador emocional, vai gerando na vítima uma dúvida sobre o que ela mesmo está constatando. Então, fica uma situação bastante enlouquecedora mesmo, né? Então, você vê a pessoa, por exemplo, em tal lugar, ela falou que, sei lá, estaria em casa e você encontra essa pessoa saindo de uma balada, por exemplo, e, e ela vai te dizer que não era ela, que você não viu isso, que ela estava em casa. E por mais que você insista, ela vai dizer que não, ela vai dizer que você tá maluca, que você tá obsessiva, que você tá obsessivo, que isso não é verdade, que você tá precisando de tratamento. Então, é uma descredibilização da sua sanidade mental. E você pode, sem querer, cair nesse jogo. E é bastante desafiador perceber, né, isso, porque esse processo, ele não acontece assim da noite para o dia, ele não é algo que você percebe de cara. Isso não chega até você, o manipulador emocional, ele não tem pressa. Ele não tem pressa para te colocar nessa situação, para te controlar, para ganhar poder sobre você. Como nós conversamos anteriormente, há todo um jogo de sedução. Portanto, quando algumas pessoas dizem: Nossa, eu não sei como é que a pessoa se encontra numa relação assim, como que pode, como que ela permite isso? É importante que a gente lembre sempre, antes de julgar as pessoas que estão passando nesse momento por esse tipo de situação, caso você conheça alguém, que isso não começou da noite para o dia, que esse relacionamento não teve início dessa maneira. Isso vai acontecendo gradativamente, aos poucos. Eu não sei se você já ouviu falar daquela metáfora do sapo na panela, né? E ela é bem interessante, porque quando a gente. Eu sou uma defensora dos animais, ferrenha, então para mim é inimaginável essa situação. Mas vamos usar esse exemplo porque fica bem claro que eu estou querendo que você compreenda aqui hoje. Dizem que se você coloca um sapo numa panela fervente, ou seja, quando ele entra em contato com aquela água super quente, ele vai sair pulando. Lógico, ele vai se defender. Ele não vai entrar numa panela de água fervente, né? Porém, se o animal
Ele já se encontra nessa panela de água e aí a água começa a esquentar pouco a pouco. Ele não percebe o que está acontecendo. Aos poucos, ele vai sendo cozido. Sabe aquela história da gente falar que alguém está te cozinhando? Cozinhando em fogo baixo, em fogo brando. É exatamente assim que os manipuladores do cluster B agem, né? Então, borderlines, narcisistas e pessoas com transtornos, né? Como até histriônicos, eles para buscar algo que eles precisam para a personalidade deles, para suprir esse falso self, essa falsa ideia de si mesmo que eles precisam manter, eles são capazes, sim, de fazerem coisas bastante absurdas, simplesmente para sentir poder e controle sobre o outro. Então, quando alguém passa a duvidar de si próprio, essa pessoa se coloca cada vez mais e mais na mão desse abusador. Ela precisa da opinião dessa pessoa, porque, afinal de contas, ele ou ela veio cozinhando essa vítima ao longo de algum tempo. Podem ser alguns meses, podem ser alguns anos. Então, essa pessoa passa a ser uma referência, alguém de confiança. Então, a vítima pode, por vezes, consultar essa pessoa, né? Nossa, mas você acha que eu exagerei? Você acha que eu tô certa? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu devo fazer isso ou não? E isso vai colocando a vida dela na mão dessa pessoa, né? Do manipulador, da manipuladora. Por isso, gente, é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Por isso é tão importante você saber o que é melhor para você. Por isso é tão importante você fortalecer cada dia mais a tua autoconfiança. Agora, como é que a gente vai ter autoconfiança se a gente não tem contato com a gente, né? Se a gente muitas vezes fica na dependência da opinião alheia para tudo. Tem gente que é incapaz de comprar uma roupa, né? Sem perguntar para os outros, sem ter que levar um pessoal junto, né? Tem gente que vai chegando a um nível de desconfiança de si próprio e de dependência emocional muito alto e muito grave. Por isso que é muito importante você iniciar um processo terapêutico. Você que passa nesse momento por um processo de dependência emocional, você olhar para as tuas feridas da infância, para as tuas feridas da adolescência, realmente com um profissional e tratar isso, é possível sair daí da onde você está. E se você se encaixa nisso, se você já percebeu em algum momento que você está sofrendo o gaslighting, ou já sofreu o gaslighting, é preciso que você se aplique nisso, na sua recuperação emocional, na sua libertação emocional. Porque, por vezes, esse tipo de situação pode deixar sequelas, né? Bastante graves no nosso self, né? Na nossa maneira da gente se enxergar, da gente se ver. E isso pode realmente ser bastante tóxico. Por isso eu recomendo que você olhe com carinho, perceba se isso vem acontecendo com você, se já aconteceu com você, não somente nas relações afetivas e íntimas, mas por vezes isso pode acontecer com um chefe no seu trabalho ou alguém da sua família. Pode ter um comportamento bastante tóxico, de maneira consciente. Ou inconsciente, apenas para defender o seu próprio ego, o seu próprio self. Pessoas fazem esse tipo de manipulação, infelizmente.
E quando a gente tem o mínimo de bom senso, né, a gente costuma se questionar. Nós não queremos ser pessoas injustas. Nós queremos entender o que está acontecendo. E isso faz com que muitas vezes a gente não se apoie nas nossas decisões, faz com que muitas vezes a gente fique dependente das opiniões alheias e por vezes que a gente acredite no que as pessoas estão relatando, mesmo que não seja verdade. Lembre-se sempre que nesse jogo do abuso emocional, que é um jogo pesado, que é um jogo que você não deve jogar, porque você vai se machucar muito. Tudo diz respeito a controle e poder. Eles podem roubar, mentir e trair, ou trair, para se sentir no comando desse jogo, que é um jogo sujo. E eu quero te lembrar que a única maneira que você tem de ganhar nesse jogo é não jogando. Portanto, isso pode parecer um pouco radical para você nesse momento, mas eu gostaria que você passasse a refletir sobre isso. Por vezes é necessário que você mude as suas relações, que você mude a sua postura com as pessoas. Por vezes é necessário que você encerre relações. E antes que você saia tomando uma série de atitudes, lembre-se de trabalhar a sua autoconfiança, de trabalhar o seu autoconhecimento, porque se você não tiver base, se você não tiver bases sólidas, você não conseguirá melhorar a sua situação e trazer bem-estar para você, que é disso que se trata. No fim das contas, é disso que se trata. E você precisa realmente ter estratégias nesse momento, né? E as estratégias começam principalmente você começando a se valorizar, a valorizar aquilo que você pensa, a valorizar aquilo que você está vendo, a credibilizar a si próprio, a si própria. Por que não? Você sabe o que você está vendo, você sabe o que você está ouvindo, você está em plenas condições dentro do seu discernimento. Então, por que duvidar de você mesmo? Por que duvidar de você mesma? Por que duvidar da sua intuição? Queridos, nunca duvidem da sua intuição. Ela pode te salvar. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter contribuído com você hoje. Então, peço que você siga aqui, inscreva-se, deixe seu like onde quer que você esteja ouvindo aí e que você tenha uma excelente semana. Gratidão. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.